Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a influência do imposto de renda nos projetos industriais. Para a gente poder falar sobre imposto de renda, a gente vai ter que utilizar alguns conceitos lá da contabilidade, como ativos, passivos e patrimônio líquido. Os ativos de uma organização são todos os elementos de posse e de propriedade da empresa que ela utiliza para diversos fins. Todas as máquinas, veículos, móveis, computadores, matérias-primas, mercadorias, tudo isso faz parte de um ativo de uma organização. São bens do qual a empresa tem a posse e propriedade que ela faz uso na sua atividade, no seu negócio. Então, lá no canteiro de obras, todo o material que a gente compra para fazer a edificação, né, como o concreto, o aço, a madeira, os equipamentos elétricos, tudo isso fazem parte de um ativo de uma organização que ela faz uso disso, com a finalidade de obter um lucro. Por outro lado, o passivo de uma organização diz respeito a todos os valores que a organização deve para terceiros e que em algum momento esses terceiros vão querer receber os seus valores, né? A empresa vai ter que honrar os seus compromissos. Um exemplo de passivo é o saldo devedor de um financiamento. A empresa ela tem uma obrigação de devolver um valor que ela tomou emprestado e aquele saldo devedor compõe o passivo dessa organização. E a ideia do patrimônio líquido é justamente ver, será que a empresa tem mais bens e posses do que obrigações a cumprir? Se isso é uma verdade, o patrimônio líquido dela é positivo, ela tem mais ativos do que passivos. E isso é uma condição desejada por todas as organizações. Por outro lado, quando uma empresa está em processo de falência, ela tem mais passivos do que ativos. Significa que se ela converter todos os seus bens e propriedades em valor financeiro, vender os seus estoques, vender as suas máquinas, vender tudo que ela tem na sua propriedade, isso não é suficiente para honrar todos os compromissos financeiros que ela tem. E essa é uma situação muito ruim para a empresa. E o objetivo da contabilidade é justamente manter o controle desse patrimônio líquido, avaliando o que está acontecendo com os ativos e o que está acontecendo com os passivos. Esse conceito de patrimônio líquido, ativos e passivos, é importante para a gente entender o que significa lucro. Porque o lucro ele não é necessariamente entrada de dinheiro na empresa, como a gente vai ver. E o lucro ele é super importante a gente entender para entender o que é o tal do imposto de renda. Então vamos olhar para um exemplo. Ana recebeu como herança um imóvel avaliado em R$300 mil. Mas esse imóvel não era do interesse dela, ela resolveu vender esse imóvel por esse valor, por 300 mil. A venda do imóvel gerou lucro para Ana? A resposta é não. Por quê? Num primeiro momento, ela recebeu como herança esse imóvel avaliado em 300 mil. Na situação dela, esse imóvel passou agora a compor o ativo de Ana. Ao compor esse ativo, significa que ela teve um ganho nos seus ativos, o seu patrimônio aumentou e recebimento como herança, a gente pode dizer que ela teve um lucro porque ela teve um crescimento do seu patrimônio em relação à situação anterior, quando ela não tinha esse apartamento, esse imóvel. Mas a venda do apartamento, e a pergunta sobre a venda não gerou nenhum lucro para ela. Por quê? Ela tinha um ativo de equivalente a 300 mil reais, que ela se desfez, ela perdeu aquele ativo. Em compensação, ela recebeu 300 mil em dinheiro, que é um outro ativo, só que na forma de dinheiro. Para a contabilidade, 300 mil em dinheiro ou 300 mil em apartamento tem o mesmo valor, é igual a 300 mil. A diferença é que o dinheiro, a gente diz que ele é líquido, ou seja, a gente pode utilizar ele para qualquer coisa, a gente transforma o dinheiro em outro apartamento, em um carro, em sei lá o que mais a gente quiser comprar com isso. Mas o apartamento ele é um ativo imobilizado, a gente não consegue converter ele em outros ativos de uma maneira tão simples. A gente precisa primeiro converter ele em dinheiro para depois converter em outro bem que seja de interesse. Mas a operação de venda do apartamento não gerou um lucro para a Ana porque ela trocou 300 mil imobilizado por 300 mil em dinheiro.
Agora o Flávio, ele é um investidor, e ele avaliando a oportunidade, ele comprou o apartamento da Ana. E ele sabia há muito tempo que ele tinha um conhecido que procurava um imóvel naquelas mesmas condições e vendeu, ofereceu por 320 mil esse imóvel e o comprador imediatamente aceitou o negócio. Flávio teve lucro? Sim, ele teve lucro. Por quê? A compra do apartamento em si, para ele, também foi uma operação neutra. Ele trocou 300 mil em dinheiro por 300 mil na forma do imóvel. Para ele, na contabilidade, o patrimônio dele nem diminuiu, nem aumentou. Ele só trocou um ativo por outro de igual valor. Mas quando ele vendeu o apartamento, ele se desfez de um ativo imobilizado de 300 mil e, em troca, ele recebeu 320 mil por essa operação. Então, 20 mil foi o lucro que ele obteve. Isso mostra que existem operações que não têm fluxo de caixa, como, por exemplo, a Ana receber a herança do imóvel, não entrou nada no caixa dela, no fluxo de caixa, mas ela teve um ganho econômico, ela teve um lucro, porque agora o ativo dela cresceu, o patrimônio dela aumentou. Por outro lado, a venda da Ana e a compra do Flávio não tiveram nenhum efeito. Teve efeitos no fluxo de caixa, teve saída de dinheiro do Flávio e teve entrada de dinheiro no caixa da Ana, mas não gerou lucro porque foi compensado por a perda de um ativo de igual valor. O patrimônio se manteve o mesmo para os dois. E depois, no caso lá da venda do Flávio para o conhecido dele, aí sim, aí teve entrada no fluxo de caixa dele de 320 mil e uma perda de um bem de 300 mil, portanto, 20 mil de lucro. E essa ideia do lucro, ela é subjacente ao imposto de renda, porque o imposto de renda é uma tributação que é executada sobre o lucro da organização. Então, essas operações que são neutras, elas não incidem em imposto de renda. O imposto de renda incide naquelas operações onde há um ganho de patrimônio, onde há uma evolução patrimonial da empresa e em cima dessa evolução patrimonial, a incidência do imposto de renda. Para fazer isso, para calcular o lucro obtido nessas operações, existem basicamente três formas: o lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrado. O lucro real é o que de fato foi apurado pela contabilidade. A contabilidade apurou quais foram as receitas, quais foram as despesas de um ano calendário, e sobre esse valor se aplica uma alíquota de 15% e se calcula quanto é o imposto de renda devido. Esse sistema de tributação ele é obrigatório para as empresas que no ano calendário anterior ao momento que é avaliado o imposto de renda tiveram uma receita total superior a 78 milhões. Mas qualquer empresa pode adotar essa sistemática de avaliação de lucro. Acontece que algumas são obrigadas a esse sistema e outras não. Para as empresas que não são obrigadas a adotar a sistemática do lucro real, elas podem utilizar o lucro presumido, que é uma forma de um percentual definido por lei, que se aplica sobre a receita bruta da organização e se presume qual deve ser o lucro da organização, e em cima desse lucro presumido é que se faz a incidência do imposto de renda. Esse valor, conforme a legislação, ele é, via de regra, 8% sobre o lucro presumido, ou para algumas situações específicas tem uma alíquota diferente. E o lucro arbitrado, ele é uma situação mais atípica. O lucro arbitrado ocorre quando a empresa, por alguma penalidade, é auditada e o valor que os auditores encontrarem de lucro, eles fixam como valor e incidem o imposto de renda sobre esse valor auditado. Eu vou mostrar um exemplo para vocês para ver como isso não é tão difícil assim. Vamos começar então olhando para o lucro real. O lucro real é o lucro efetivamente apurado pela contabilidade da empresa. Para a situação 1, uma empresa 1, nós tivemos uma receita bruta no período de avaliação de R$ 850 mil. Mas também tivemos uma série de despesas, como o ICMS, custos variáveis, custos fixos, pagamentos de juros. Então, o lucro antes do imposto de renda,
e da CSLL, que significa Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, vai ser os 850 mil menos o somatório das despesas que aconteceram naquele período, incluindo o pagamento de juros, que é uma despesa das empresas. Nós temos um lucro real de R$ 55.500. Sobre essa base de cálculo, incidem dois tributos, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é um tributo utilizado para o financiamento da Previdência Social, que tem uma alíquota específica. Quanto é a alíquota do imposto de renda e da contribuição social? Essas informações a gente pode obter lá no site da Receita Federal. Se a gente consultar lá no site, nós temos uma página para o imposto de renda das pessoas jurídicas, onde está colocado que a alíquota do imposto de renda é de 15% sobre o lucro real, presumido ou arbitrado. Além dessa alíquota de 15%, quando as empresas tiverem um faturamento, um lucro, aliás, que exceder R$20 mil por mês durante todos os meses de apuração daquele período, incide um adicional de 10% sobre essa parcela que excede 20 mil por mês. Então, no caso do nosso exemplo, isso não se configura, né, porque esse aqui é o valor apurado no ano. Nós vamos colocar uma alíquota de 15% e fazer o cálculo do imposto de renda, 55.500, multiplicando a alíquota de 15%. A contribuição social, da mesma forma, a gente também pode buscar informação lá no site da Receita Federal. Esse tributo, ele incide sobre as pessoas jurídicas e pessoas físicas a ela equiparadas, domiciliadas no país. A alíquota de 9% para as pessoas jurídicas em geral e para outras pessoas jurídicas consideradas como instituições financeiras, de seguro privado e de capitalização, incide 15%. Então, para o nosso exemplo, uma empresa em geral, 9% é a alíquota que a gente deve utilizar. Voltando aqui para o exemplo, vamos colocar uma alíquota de 9% e, sobre a mesma base de cálculo do imposto de renda, utilizamos a alíquota da contribuição social. Então, esses são os tributos que vão ser pagos sobre essa base de cálculo, e o lucro líquido, aquilo que de fato vai sobrar para os donos, para os sócios dessa empresa, vai ser esse lucro apurado antes do imposto de renda, menos o desconto ou somatório desses dois tributos. Agora, a gente tem o valor apurado que efetivamente sobrou para os empresários após o pagamento dos seus custos e tributos devidos. Só puxando aqui para a gente fazer o cálculo também da situação 2. Agora, vamos para o lucro presumido. Para fazer o cálculo com o lucro presumido, a primeira coisa que a gente vai fazer é igual ao passo anterior. A gente vai calcular o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, com a receita bruta menos o somatório das despesas nesse período de avaliação para as duas empresas, que, como a gente está tratando da mesma situação, né, os valores são idênticos. Só que agora, para a gente calcular o imposto de renda, a gente não utiliza mais esses valores como base de cálculo. A base de cálculo para o imposto de renda é o tal do lucro presumido, que é, para as empresas em geral, 8% sobre a receita bruta. Existem algumas exceções que esse percentual varia um pouco. Aqui no material está indicado a legislação a ser consultada, que tem a tabela discriminando todas as atividades econômicas e o percentual que pode ser aplicado. Neste caso, vamos colocar uma alíquota de 8% para o lucro presumido. O imposto de renda vai ser sobre R$ 850 mil vezes 8%. Desse 8% de 850 mil é que nós vamos aplicar a alíquota de 15%. Então, fica um imposto devido de R$ 10.200 no caso da situação 1. Para a contribuição social,
vale a mesma base de cálculo. Nós presumimos um lucro de 8%, então 850 mil de faturamento vezes 8%, e esse valor dá 68 mil, significa que a nossa base de cálculo não é 55.500, mas sim 68 mil, multiplicamos pela alíquota da contribuição social. Ou seja, 9% de 68 mil, 6.120. E agora sim, o nosso lucro líquido vai ser o lucro apurado, antes do imposto de renda e da contribuição social, menos o somatório dos dois tributos, do imposto de renda e da contribuição, onde apuramos o valor de 39.180 para a situação A e, puxando aqui para a situação 2, um lucro líquido de 127.016. Então vejam só o seguinte, para a situação 1 da empresa, comparando tanto o lucro real quanto o presumido, o lucro real trouxe uma situação vantajosa. Sobrou, no final das contas, 42.180 na situação 1. Se a empresa tivesse adotado o lucro presumido, e ela tenha, considerando que ela tem essa liberdade legal de optar por um sistema de tributação ou outra, algumas empresas não têm essa liberdade, outras têm, a adoção do lucro real traz uma vantagem para essa empresa. Já na situação 2, a utilização do lucro presumido é vantajosa, porque no lucro real ela teria um lucro líquido de 111.416, enquanto que a utilização da sistemática de tributação baseada no lucro presumido, desse percentual de 8% sobre o faturamento, traz um resultado, um lucro líquido de R$ 127.016 para essas empresas. Agora vamos pensar na seguinte situação. Ora, se uma empresa tem maquinário, tem mobiliário, tem computadores, tem equipamentos, com o passar do tempo, seja pelo uso ou por obsolescência desses ativos imobilizados, eles vão sofrer uma perda de valor em função desses fatores, né? Um equipamento que a gente compra hoje, um supercomputador, por R$ 2.500, com o passar do tempo ele desvaloriza, ele perde o valor. E esse efeito da perda de valor de um equipamento, de um ativo imobilizado, a gente chama de depreciação. E essa depreciação, ela significa que os nossos ativos estão perdendo valor, por consequência o nosso patrimônio está sofrendo uma redução e por consequência o nosso lucro está sendo impactado, nossa evolução patrimonial está sendo prejudicada pela depreciação dos equipamentos, dos materiais, de tudo aquilo que compõe o ativo imobilizado. Para isso, a própria Receita Federal estabelece uma metodologia para a gente fazer um cálculo de depreciação e, a partir desse cálculo, a gente pode reduzir o valor de lucro apurado para fins de imposto de renda, da incidência do tributo do imposto de renda. Então, a legislação ela traz como método a depreciação linear, que pode ser feita desses ativos imobilizados, e ela traz alguns parâmetros para diferentes equipamentos, materiais e assim por diante. Por exemplo, edificações, a gente pode depreciar em até 25 anos, significa que após 25 anos, aquele ativo passa a ter um valor contábil, na contabilidade, igual a zero. Equipamentos, em 10 anos, veículos, em 5 anos. Certo? E isso tudo influencia na hora de fazer o cálculo do valor devido como imposto de renda. Como é que funciona esse cálculo, essa depreciação linear? A gente faz através dessas equações mostradas aqui. É uma equação bastante simples, é uma equação linear, é uma reta, né? Onde DC é a depreciação contábil, quanto que a gente está contabilizando que aquele item está perdendo de valor. FD é o fator de depreciação, que é 1 sobre N, onde N é o prazo de depreciação, que é dado lá pela legislação, como, por exemplo, equipamentos em 10 anos. P é o preço de compra, o valor que a gente adquiriu aquele material, aquele bem. E VC-N vai ser o valor contábil lá no período N, passados N períodos de depreciação desse bem.
Vamos fazer um pequeno exemplo, só para a gente ver como funciona. Determine o valor residual após 7 anos de depreciação contábil de um equipamento adquirido por 10 milhões, sujeito a depreciação linear em 10 anos. Então, vamos aqui para o nosso exemplo. Nosso primeiro passo é calcular a depreciação contábil desse bem. Então, a gente tem aqui DC é igual. FD é o fator de depreciação que é dado por 1 sobre N. 1 sobre N, nesse caso, é 10 anos o período de depreciação. Tudo isso multiplica P, que é o preço de aquisição, que foi de 10 milhões. Logo, uma conta bem simples, né? A depreciação contábil vai ser igual a 1 milhão. Muito bem. E agora, qual vai ser o valor contábil no período 7 anos de depreciação desse bem? Vai ser o valor de aquisição, que é de 10 milhões, menos N, que é igual a 7, que multiplica DC, que é 10 milhões, aliás, que é 1 milhão, né? Que é o valor da depreciação contábil. Uma conta bastante simples, que VC 7, 10 milhões menos 7 vezes 1 milhão vai ser 3 milhões. Ou seja, para fins de imposto de renda, a gente pode dizer que aquele nosso ativo, que valia 10 milhões no período 0, lá no período 7, hoje ele vale 3 milhões. Lembrando, reduzimos o ativo, por consequência, estamos provocando uma redução do patrimônio da empresa, por consequência, isso está relacionado ao lucro, né? O lucro é a evolução patrimonial, a gente tendo menos lucro, significa menos imposto devido a pagar. Por isso que a gente sempre quer fazer a depreciação dos nossos itens, dos nossos bens lá no ativo imobilizado, para fins de cálculo do imposto de renda devido. Então vamos ver agora como funciona, na avaliação de investimentos, o impacto desse imposto de renda. Seja o caso de uma empresa que fará investimento em um equipamento, que o equipamento é de 10 mil reais, e ela vai ter lucros antes da depreciação e antes do imposto de renda, de 3 mil pela utilização desse equipamento durante 5 anos. E após, o equipamento será vendido por 4 mil reais. Determinar o VPL a uma TMA de 10% ao ano, não considerando o imposto de renda, e após considerando o efeito de imposto de renda, cuja a taxa é de 15%. Voltamos para o nosso Excel. Então, esse equipamento, a gente vai começar fazendo o fluxo de caixa como a gente já vinha fazendo até agora na disciplina, antes de considerar o efeito do imposto de renda. Nós temos uma despesa inicial com a compra desse equipamento de 10 mil reais, seguida por lucros operacionais de 3 mil reais pela utilização desse equipamento, conforme o enunciado do problema coloca. E no período 5, nós temos uma entrada no nosso caixa de 3 mil reais de lucro, mais a venda do equipamento por 4 mil reais lá no fim da vida dele, quando a gente se desfaz desse equipamento, e esse é o nosso fluxo de caixa. O VPL, conforme eu já mostrei para vocês como faz esse cálculo, para uma TMA de 10%, ele corresponde aos valores aqui de 1 a 5, mais aquilo que já está no período 0. Nós temos um VPL de 3.856. Um VPL positivo, um investimento atrativo. Agora, para a gente inserir o efeito do imposto de renda, a gente precisa saber sobre qual é a renda tributável, qual é o lucro sobre o qual a gente vai incidir a alíquota de 15% de imposto. Para isso, a gente pode deduzir da renda tributável a depreciação do equipamento conforme as normas
da própria Receita Federal. A depreciação contábil é o que acontece mês a mês com o nosso equipamento, a depreciação do nosso equipamento conforme a depreciação linear, que é o método de cálculo utilizado pela Receita. FD 1 sobre N, e aqui eu vou considerar N maiúsculo igual a 10 porque é um equipamento, e equipamentos podem ser depreciados em 10 anos, vezes o preço da aquisição, R$10.000. Ou nós podemos lançar no caixa, não no caixa, né, na tabela de cálculo, uma depreciação de R$1.000 a cada período, conforme a própria Receita Federal nos autoriza a fazer. Ou seja, a nossa renda tributável aqui no período 1 é os nossos R$3.000 de lucro, menos a depreciação que a gente deduz da base de cálculo do imposto de renda, porque a depreciação não é um desembolso de dinheiro, ela não está no fluxo de caixa, mas ela é uma perda econômica porque os nossos ativos diminuíram de valor e, por consequência, o nosso patrimônio encolheu um pouco pela depreciação. E agora a gente calcula a alíquota de 15% sobre a renda tributável. A gente tem R$300 de imposto a ser pago no período 1. Ou seja, no ano 1, o nosso lucro, que era de R$3.000, a gente reduz ele com o pagamento do imposto e, na verdade, a gente tem R$2.700. Esse procedimento a gente pode fazer da maneira... Posso arrastar aqui até o período 4 de uma maneira inalterada. Esse valor permanece o mesmo. Acontece que no período 5, a gente vai ter que olhar com um pouco mais de cuidado. O que acontece? Qual é o valor contábil desse equipamento no período 5? Vai ser igual a preço de aquisição de R$10.000, menos N, que é o número de períodos, né, que nesse caso 5, multiplicado pela depreciação de R$1.000. Pela Receita Federal, pelo método de depreciação linear, o nosso equipamento ele tem um valor avaliado de R$5.000 no 5º ano de utilização. Mas o que a gente fez com esse equipamento? No ano 5, a gente obteve os R$3.000 de lucro dele, pela operação dele, dos quais a gente pode descontar os R$1.000 de depreciação, mas a gente teve uma receita pela venda desse equipamento, uma entrada de caixa de R$4.000, de um item que valia R$5.000. De um item que valia R$5.000 que a gente se desfez. Nós fizemos um negócio ruim aqui. A gente recebeu R$4.000 em dinheiro e, em compensação, nós tivemos uma perda do nosso ativo equivalente a R$5.000. A gente perdeu mais do que a gente ganhou nessa troca desse ativo imobilizado por um ativo em dinheiro. E essa perda contábil a gente pode lançar para reduzir o nosso já que ela reduz o nosso patrimônio, para reduzir o lucro sobre o qual o imposto de renda vai ser calculado. Por isso, então, R$3.000 do lucro, menos R$1.000 da depreciação, mais R$4.000 que entrou, que foi o dinheiro que entrou no meu fluxo de caixa pela venda do equipamento, menos R$5.000, que é o ativo que eu perdi, estimado contabilmente no valor de R$5.000. Portanto, a minha renda tributável no período 5 é de R$1.000, sobre o qual incide um imposto de R$150. E, no fim, eu tenho aqui um fluxo após o imposto de renda de R$6.850. Agora, eu posso calcular de novo o VPL desse fluxo de caixa, só trazendo aqui o valor de R$10.000 para ficar igual, né? Da mesma forma, no período 0, eu tenho os R$10.000 da aquisição do equipamento. E aqui o VPL, após a inclusão do imposto de renda, eu vou trazer com a taxa... Opa, fiz um erro aqui. VPL, taxa da TMA de 10%, valores 1 ao valor 5, mais aquilo que está no período 0.
e agora o meu VPL diminuiu para 2.811,95. O investimento ainda é atrativo, mas na comparação ele é menos atrativo do que ele era antes do imposto de renda. E é claro, o imposto de renda é uma coisa que a gente tem que pagar. Então, essa é uma visão mais realista da avaliação do investimento comparado antes e depois do imposto de renda. É claro que a atratividade do investimento diminui, mas ainda assim é maior do que zero, ainda assim traz um retorno melhor do que investir na TMA de 10%. E a gente pode ter a mesma situação do efeito do imposto de renda naquelas alternativas que são financiadas também. Quando a gente faz um investimento que envolve um financiamento, a gente pode também calcular o efeito que o imposto de renda vai trazer na avaliação desses investimentos. Então vamos considerar o mesmo exemplo anterior, onde a compra ela seja financiada através de um sistema SAC, em 4 amortizações anuais de 2.500 e uma taxa de juros de 15% ao ano. Vamos começar montando, nessa parte da planilha, a parte do financiamento. A gente pegou um empréstimo de 10 mil, um financiamento de 10 mil para fazer a compra daquele equipamento, que vai ser amortizado pelo sistema SAC em 4 prestações, em 4 períodos. Portanto, 10 mil dividido por 4, a gente tem uma amortização constante de 2.500. Opa! Eu vou fixar essa célula aqui. A gente tem uma amortização constante em 4 períodos de R$ 2.500. Logo, o saldo devedor ele vai reduzindo durante esses 4 períodos, até que no último período do financiamento, período 4, ele seja igual a zero. Os juros vão ser dados pelo saldo devedor do período anterior vezes a taxa de juros do financiamento, que é 15%, como a gente já fez em vários outros exemplos, né? Aqui é um exemplo sem a correção monetária. Agora, vamos montar o fluxo antes do imposto de renda. Agora, eu não tenho mais despesa no período 0. No período 1 daquele equipamento, ele traz, do período 1 ao período 5, um lucro operacional de R$ 3.000 pela utilização daquele equipamento. Só que desses R$ 3.000 que entram, eu tenho que pagar a prestação do meu financiamento, que é composta de juros e é composta de amortização. Por isso, eu estou reduzindo dos 3.000 de lucro operacional o valor mensal do juro e da amortização. Logo, no mês 1, eu ainda tenho um resultado negativo, pago R$ 1.000, até o período 4, onde agora eu tenho um caixa de 125, e no período 5, o que vai acontecer, né? No período 5 eu não tenho mais o financiamento, não tenho mais juros nem amortização para pagar, o financiamento já foi quitado. Então eu tenho aqueles 3.000 de lucro operacional, mais a entrada de caixa de 4.000 pela venda do equipamento no período 5. Esse é o fluxo de caixa antes do imposto de renda e considerando o financiamento desse equipamento pelo sistema SAC, taxa de juros de 15%, em 4 prestações. Período 5 eu não tenho juro, não tenho amortização e não tenho nada de saldo devedor. Agora, a gente vai incluir a depreciação nesse equipamento para da mesma forma calcular a renda tributável. A depreciação a gente já fez no exemplo anterior, que é de R$ 1.000 por mês. Como é que é R$ 1.000, né, pessoal? Lembrando, 10.000 dividido por 10, que é o período de amortização, de depreciação de equipamentos pela Receita Federal, significa que a cada ano a gente pode reduzir a nossa renda tributável em R$ 1.000 como a título de depreciação do equipamento. E agora vem a renda tributável. Agora é que a gente quebra um pouco a cabeça. Olha só o seguinte, para fins de renda tributável,
amortização é mais uma daquelas operações neutras. Lembra quando a gente vendeu o apartamento pelo valor que ele era, de 300 mil, e teve 300 mil em dinheiro? A gente disse que aquilo não trouxe lucro, porque a gente recebeu 300 mil, mas perdeu um bem de 300 mil. Essa era uma operação neutra, não tinha nem impacto positivo nem negativo no patrimônio. A amortização, ela também o pagamento da amortização, do ponto de vista contábil, ela também é uma operação neutra. Por quê? A gente paga 2.500 e a gente perde um ativo de 2.500 de dinheiro, só que o saldo devedor também diminui. Significa que a gente está tirando 2.500 do ativo, mas o nosso passivo também diminui em 2.500. Logo, essa operação é neutra. Ela não é uma perda, porque a gente tira do ativo, mas está tirando do passivo também. Portanto, a amortização não entra aqui no cálculo da renda tributável. A renda tributável vai ser 3 mil de lucro operacional nesse período, menos a depreciação, como a gente fez no exemplo anterior, menos o pagamento de juros no período. Juro entra reduzindo a renda tributável para fins de imposto de renda. Juros é uma despesa que diminui o nosso patrimônio. Mas a amortização não, porque a amortização, da mesma forma que a gente paga, a gente também reduz o nosso passivo. Então, a renda tributável no ano 1 é de R$500 e o imposto de renda agora vai ser os 500 vezes a alíquota do imposto de 15%. Tudo isso, vamos já puxar, é semelhante até o período 4. No período 5, a gente vai ter que entender a situação que está acontecendo. A gente tem os 3 mil de lucro operacional, dos quais a gente pode deduzir R$1.000 a título de depreciação. Da mesma forma, a gente tem uma entrada de caixa de R$4.000 pela venda do equipamento, mas a gente também tem aquela perda daquele ativo que a gente se desfez, avaliado contabilmente em 5 mil, que agora não integra mais o nosso patrimônio. Então a gente perdeu aquele ativo de 5 mil e teve uma entrada de 4 mil no nosso ativo pela compra desse equipamento. Uma operação ruim, né? Uma operação que a gente vendeu o equipamento abaixo do valor contábil dele. Então a renda tributável aqui é de R$1.000, imposto de renda 150. E para fazer aqui o fluxo do imposto de renda, após o imposto de renda, né? Eu vou pegar o fluxo antes do imposto de renda e subtrair o valor do imposto de renda correspondente ao período. Então, a situação que no período 1 já era ruim, né? No período 2, 3, agora é um pouco pior ainda, porque a gente está incluindo mais uma despesa naqueles períodos que já eram negativos. Mas no fim lá, a gente tem, no período 5, um fluxo de caixa positivo de 6.850. Fazendo o VPL, a gente tem aqui a taxa TMA de 10%, valores 1 ao valor 5 do fluxo de caixa. Temos o nosso VPL de 2.818,38. Vou copiar a fórmula para cá, tá pegando os valores corretos. 2.241,23. O investimento continua atrativo, mas a gente tem o efeito a ser considerado do imposto de renda, que está reduzindo a atratividade do nosso investimento. E se a gente observar lá no exemplo 2, a diferença do VPL antes e depois da inclusão do imposto de renda é de mais de R$1.000. Se a gente olhar na alternativa financiada, a diferença do VPL antes e depois do imposto de renda já é menor, quase a metade, né? Por que isso acontece? Por que lá a diferença era tão grande e aqui a diferença é menor? Porque os juros são lançados como uma despesa que reduzem o nosso patrimônio, né? Por consequência, eles são dedutíveis da renda tributável. Como a gente paga juro, o valor da renda apurado para a tributação vai ser menor, por consequência, o imposto pago vai ser menor nessa situação, e por isso que na alternativa financiada, essa discrepância entre antes e depois acaba sendo um pouco menor.
Certo, pessoal? Não, eu sei que não é um assunto muito trivial, assim, da gente, né? E essa diferenciação entre um lucro não acompanhado de uma receita financeira e de uma perda econômica não acompanhada de um desembolso no fluxo de caixa, não é muito óbvio às vezes da gente entender, mas é como a contabilidade enxerga as nossas empresas, as nossas organizações. Qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tiverem, façam contato comigo, eu atendo vocês sem nenhum problema, ok? Até mais!